Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o perdão. Uma das primeiras coisas que nos motiva a perdoar é o fato de que Deus nos diz para fazer isso, ainda que não venhamos a entender o motivo. Quando vivemos dentro da vontade de Deus, nossa vida é sempre muito melhor do que seria se seguíssemos a nossa própria vontade. A obediência a Deus é a melhor coisa a se buscar, porque ela sempre acrescenta paz, alegria e poder à nossa vida. Se não obedecermos a Deus, ficaremos com a consciência pesada, o que sempre nos enfraquece, e perdemos a nossa alegria e paz. Você está furioso com alguém neste momento? Neste caso, por que você simplesmente não obedece a Deus e perdoa essa pessoa para poder prosseguir com a sua vida cheia de paz, alegria e poder? Satanás usa a falta de perdão contra as pessoas mais do que qualquer outra coisa. Ele a usa para separar e dividir, para enfraquecer e destruir, e para impedir a nossa comunhão com Deus. E esses são apenas alguns dos efeitos devastadores de quando nos recusamos a perdoar. A obediência é o tema principal da palavra de Deus e precisamos deixar que ela seja o principal também em nossa vida. Nossa obediência deve começar nos nossos pensamentos, porque esses pensamentos se tornarão os nossos atos. Embora os irmãos de José o odiassem e o tivessem tratado de forma cruel, por exemplo, ele foi obediente a Deus no que se refere ao perdão. Ele sabia que a vingança não era dele, mas de Deus. Ele confiou em Deus para fazer com que as coisas que ocorreram naquela situação ruim cooperassem para o bem. E foi exatamente isso o que aconteceu. Embora José tivesse vivido muitas circunstâncias infelizes e injustas, ele era alvo das bênçãos de Deus. O favor de Deus repousava sobre ele, assim como repousa sobre qualquer um de nós, que faz da obediência a Deus algo importante na vida. Mesmo após ter vivido muitos anos como escravo e passar 13 anos na prisão por algo que não havia cometido, ele ainda se recusava a ter uma atitude amarga. Finalmente, Deus o colocou em uma posição de autoridade e poder. E durante o tempo da fome, quando seus irmãos o procuraram em busca de ajuda, ele lhes disse: Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim, ele os consolou e lhes falou ao coração. Gênesis 50, versículo 21. Se pararmos para refletir a esse respeito, ficaremos impressionados com a atitude de José. Podemos ter a aspiração de nos comportar da mesma forma quando chegamos à conclusão de que as pessoas são más e a vida é injusta. Por que deveríamos perdoar e ser bons com as pessoas quando elas nos tratam mal? Porque Deus disse para fazermos isso. Não precisamos de nenhum motivo além desse. Os irmãos de José conviveram com medo e agonia durante as suas vidas, ao passo que José tinha paz, alegria e poder. Então eu lhe pergunto, quem foi a vítima e quem foi o vencedor? A princípio, poderia parecer que José era a vítima, afinal, seus irmãos o venderam a mercadores de escravos, mas na verdade, ele alcançou uma tremenda vitória quando foi capaz de passar por aquela situação terrível e sair dela um homem melhor do que era antes. Seus irmãos acabaram sendo as vítimas do próprio ódio e inveja. Quando José tomou a decisão de perdoar, ele fez um favor a si mesmo, que o beneficiou pelo resto da vida. O apóstolo Paulo passou por muitas provações, enquanto tentava ajudar as pessoas, pregando a elas o evangelho. Ele esteve na prisão,
e depois foi julgado por crimes que não havia cometido. A Bíblia diz que no seu primeiro julgamento, todos o abandonaram. Ninguém ficou ao lado dele e ele deve ter se sentido terrivelmente solitário, o que poderia ter facilmente gerado amargura em seu coração. Afinal, ele estava sendo julgado por tentar ajudar exatamente as pessoas que o tinham abandonado. Mas Deus ficou ao lado de Paulo e o fortaleceu. E isso não teria acontecido se Paulo se recusasse a perdoar e tivesse se tornado amargo. Um espírito que se recusa a perdoar nos separa de Deus. É claro que Deus nunca nos abandona, mas a luz não pode ter comunhão com as trevas. Portanto, bloqueamos ou impedimos o prazer de termos sua presença em nossa vida quando nos recusamos a perdoar. Entretanto, Paulo experimentou verdadeiramente a presença de Deus em sua vida, porque foi obediente. Paulo também afirmou que foi liberto da boca do leão, ou seja, de Satanás operando por meio de pessoas más que o acusaram e procuravam lhe fazer mal. Obedecer prontamente, perdoando qualquer pessoa contra quem tenhamos alguma contenda, nos dará poder e autoridade sobre Satanás. Paulo disse às pessoas em um de seus ensinamentos para perdoarem, a fim de impedirem que Satanás tivesse qualquer vantagem sobre elas. Será que Satanás tem alguma vantagem sobre você ou sobre alguém que você conhece devido à falta de perdão? Nesse caso, é possível corrigir isso de forma imediata. Simplesmente, qualquer pessoa contra quem você tem alguma questão. É hora de perguntar: você está guardando rancor ou o rancor está dominando você? Os 12 discípulos que viajavam juntos tinham de perdoar uns aos outros frequentemente, por ofensas reais ou imaginárias. Quando passamos muito tempo com as mesmas pessoas, elas podem nos deixar irritados. E imaginamos que elas estão deliberadamente tentando nos irritar. Na verdade, elas estão apenas sendo elas mesmas. O problema é que nós simplesmente já esgotamos a nossa paciência com elas. Imagino o quanto deve ter sido difícil para os 12 discípulos que durante 3 anos passaram a maior parte do tempo juntos. Eles tinham personalidades diferentes e tiveram de aprender a conviver. Assim como nós precisamos aprender a nos relacionarmos com as pessoas. Pedro chegou até mesmo a perguntar para Jesus quantas vezes ele tinha de perdoar a mesma pessoa pelo mesmo motivo. Aqueles 12 homens não eram diferentes de nós. Eles eram seres comuns, aprendendo a obedecer a Deus e tinham os mesmos pensamentos e sentimentos que temos quando o assunto é fazer a vontade de Deus. Eles experimentaram rebelião, teimosia e a mesma resistência carnal que qualquer outra pessoa e precisavam trabalhar juntamente com Jesus para vencê-las. Não se desespere se você tem dificuldade na área do perdão. Deixamos de ser capazes de amar as pessoas quando somos tomados pela ira e nos recusamos a perdoar. Pode ser algo difícil de aceitar, mas assim como sua raiz, a falta de perdão é egoísta, porque tudo se resume à maneira como nos sentimos e ao que foi feito a nós. Quando Deus nos diz para perdoarmos nossos inimigos prontamente e demonstrar misericórdia a eles, parece ser a coisa mais injusta do mundo. Mas, na verdade, Ele sabe que é a única maneira de superarmos a dor e desfrutarmos a boa vida que está aguardando para nós. A Bíblia nos ensina a nos revestirmos do amor. Ela, na verdade, diz: acima de tudo com que vocês se vestirem, revistam-se do amor. Colossenses 3,14. Essa frase significa simplesmente que isso é algo para o qual nos preparamos e que fazemos deliberadamente. Assim,
Planeje perdoar diariamente qualquer pessoa que possa te magoar. Não espere algo acontecer para depois ficar lutando contra os seus sentimentos, mas disponha a sua mente e a mantenha predisposta a viver uma vida de amor. A nossa fé não funcionará se em nosso coração nos recusarmos a perdoar. A fé funciona e começa a agir por causa do amor. A fé não tem energia fluindo através dela. Ela não tem poder para agir quando falta o amor. Devemos aprender que quando as pessoas fazem o mal, na verdade, ferem mais a si mesmas do que a nós. Que essa verdade encha o nosso coração de bondade e paciência para com os outros. O preço que pagamos para nos mantermos atrelados aos nossos sentimentos de amargura, definitivamente não vale a pena. A falta de perdão tem, de fato, efeitos devastadores. Portanto, faça um favor a si mesmo. Perdoe. O primeiro passo para perdoar os nossos inimigos deve ser desejar isso ardentemente. O desejo nos motiva a passar por qualquer coisa que seja necessária para atingirmos um objetivo. Depois de ter o desejo de perdoar, você precisa decidir-se a fazê-lo. A decisão não pode ser fundamentada nas emoções, mas deve ser o que costuma se chamar de decisão consciente. Esse tipo de decisão não muda quando os sentimentos mudam. Ela é uma decisão firme, que torna você alguém determinado a fazer do perdão um estilo de vida. Não significa que você nunca terá dificuldade para perdoar as pessoas. Deus nos instrui em Sua palavra sobre a maneira como devemos viver, mas Ele nunca nos obrigará a fazer o que Ele diz. Ele deixa a escolha para cada um de nós. Todas as vezes que obedecemos a Deus, estamos fazendo um favor a nós mesmos, porque tudo o que Ele diz para fazer é em nosso benefício. O próximo passo no processo para perdoar outras pessoas é depender do Espírito Santo para ajudá-lo a fazer aquilo que você se propôs ao tomar uma decisão consciente. Mesmo que estejamos nos esforçando muito para fazer a vontade de Deus, ainda precisamos depender dele para sermos bem-sucedidos. A Bíblia diz em Zacarias 4:6 que vencemos as nossas batalhas não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas pelo Espírito de Deus. Deus nos dá graça, que é o seu poder, para fazer o que precisa ser feito. Em seguida, Deus nos diz para não apenas orarmos pelos nossos inimigos, mas para abençoá-los e não amaldiçoá-los. Não devemos pagar mal por mal ou insulto por insulto. Em vez disso, devemos orar pelo bem-estar deles, por sua felicidade e proteção, e verdadeiramente nos compadecer deles e amá-los. Ninguém pode nos fazer mal verdadeiramente se obedecermos a Deus e colocarmos a nossa confiança nele. Eles podem ferir os nossos sentimentos, mas Deus está sempre pronto para nos curar. O último passo no processo do perdão é entender como as suas emoções reagem a essa coisa toda de perdoar os outros. Resumindo, elas ficam fora de controle. As emoções têm vontade própria e, se não forem controladas, elas controlarão a si mesmas. Mas se formos controlados pelas nossas emoções, Satanás terá controle sobre nós. Amém? Então, que você tome essa decisão e haja segundo ela. Perdoe os seus inimigos. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, os nossos amigos, os nossos inimigos. E liberamos o perdão para todos aqueles que nos desejam mal, todos aqueles que nos fizeram algo, mas nós tomamos essa decisão e, neste momento, Pai, abençoamos
os nossos adversários, os nossos inimigos. E temos a certeza, Pai, que o Senhor, neste momento, está ouvindo a nossa oração. Por isso, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.